Olá, está no ar mais um Questão de Saúde e o assunto de hoje é acidente vascular cerebral. Quem vai nos esclarecer um pouco o que é o acidente vascular cerebral e também como funciona principalmente o tratamento pós-AVC é uma pessoa que passou por um AVC há 2 anos atrás, o Fernando Bedin, e a fono dele, que também vai estar aqui nos ajudando nessa conversa, a Cíntia Pereira. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? O que eu vou te pedir, Fernando? A primeira pergunta. Começar desde lá do início. Quando aconteceu o AVC, quais foram as sensações que você teve, assim, até para quem está em casa conseguir entender quando pode estar acontecendo um AVC com a pessoa? Então, olha só. Começando por essa parte mais difícil, né? Da gente falar sobre isso, né? Mas, na verdade, nós temos... eu não consigo. O que aconteceu no dia? O que Então, estava fazendo? exatamente, olha só. Então, nós começamos no dia em que eu voltando a minha filha, entendeu? Aqui para Oaks, próximo, né? Eu saindo já da minha casa, levando ela para trabalhar, entendeu? Aonde nós chegamos próximo a isso caminho, né? E eu simplesmente desligou, sabe? Eu fui parando e fui sentindo. Eu via que ela falava comigo alguma coisa, não sei do que exatamente, entendeu? Mas na verdade eu vim demorando um pouco desse tempo até eu parei de funcionar. Eu desliguei as mãos, o corpo todo e foi soltando, né? Foi desmaiando, assim, né? Exatamente. O que tu sentiu no rosto? Tu sentiu alguma coisa? Então, talvez um pouco antes disso, entendeu? Dessa dor, alguma dor na cabeça, alguma coisa assim, entendeu? Preparando disso tudo, sabe? Mas... E tu conseguiu falar? Não, nada. Não consegui falar de nada, entendeu? Simplesmente vem vindo e vindo as pessoas e assistindo a coisa toda, né? E aí desliga. Eu desligo, desapareço e não vi mais nada. Pode acontecer em qualquer parte do cérebro. O que acontece no acidente vascular cerebral isquêmico é uma obstrução de uma artéria, aquela que leva o sangue para o cérebro. E dependendo, então, da localização da artéria e do tamanho da artéria, nós teremos AVCs maiores ou menores. Existem áreas do cérebro que comandam a visão, que comandam a audição, que comandam a fala. Então, geralmente não pega todas as áreas, pega mais uma do que outra. Maioria das vezes é a área motora acompanhada de uma dessas outras áreas, ou da visão, ou da audição, ou da fala. Mais comum, fala e motricidade. Perde um lado do corpo de movimentos. Chamaram da SAMU, entendeu? Aí me levou lá pro Unimed, para um outro hospital, entendeu? Já fazendo exames, entendeu? Aí o meu médico já pediu que mudasse para outro hospital, entendeu? Que a gente teve que mudar nesse dia, né? Que eu fiquei sabendo. E nesses dias ele demora, é demoroso, sabe? Demora alguns dias, eu acho que 3 ou 4 dias, em que eu começo a aparecer, a falar com essas pessoas, sabe? E eu imaginava ainda... Fernando, vamos tentar organizar um pouquinho assim, ó. Então, tu foi pro hospital, foi na SAMU, né? Isso. Aí, tu ficou na UTI. Isso. Depois da UTI,
tu acordou uns 3, 4 dias depois. Isso. E quando tu acordou, Aí eu tu encontrei as falava com as pessoas pessoas. falando comigo, entendeu? Ou mesmo com as enfermeiras que atendem na UTI, entendeu? Na verdade, aí tu conversava com elas, eles vêm te mas falando, mas tu não dá conta que não está acontecendo isso tudo, que eu sabia mais falar de nada. Eu não falava de nada, sabe? Isso demora o tempo, sabe? Parece que eu tô falando normalmente com as pessoas, mas na verdade não é isso, verdade. Você não Sabe? tinha a noção, você queria e achava que podia, Exatamente, mas não exatamente. conseguia Nossa, é expressar isso. isso, o ele som. achava Isso que ele demorou tava muito falando. tempo ainda. Não foi ainda na UTI. E foi quando nós voltamos lá pro quarto, entendeu? Eu acho que não sei quantos dias, É que perde a entendeu? noção do tempo. É diversos dias, a gente vai perdendo o tempo dessa coisa toda. Então ele Sabe? começava a falar com as pessoas, E aí é que eu mas não dava pra entender comecei, e o nada. pessoal veio vindo que eu tinha problema mesmo, entendeu? O acidente vascular cerebral vai causar uma lesão neurológica que, nas primeiras 72 horas, existe a possibilidade de se ter uma reversão numa zona que a gente chama de área de penumbra, que são neurônios que ainda não morreram. Então, que a gente consegue reverter alguma coisa neste prazo e nesse período. Mas o foco, o centro da isquemia é morte neuronal. Isso não tem mais retorno. Não vai mais recuperar e vai ter sequelas, dependendo da localização, mais ou menos sequelas. E da extensão também, teremos então as taxas maiores de mortalidade e morbidade. Em relação à dor, tu falou que no dia que você teve o AVC, você sentiu um pouco de dor na cabeça, no rosto. Exatamente. E depois que aconteceu o AVC, que você já entrou então na fase de se recuperar, né? Sei. Você ainda sentiu alguma dor em alguma parte do Eu teu tinha corpo? sentido de algumas coisas porque, olha só, mesmo um médico me levando já fazendo exames dali durante o tempo, que os primeiros dias foi bem complicado, porque além da AVC, eu tive, nos ajuda, Cíntia, nós tivemos duas Nas carótidas. carótidas, e uma que estava 100%, estava totalmente Ocluída. fechada, e a outra 70%, entendeu? Então já estava também fechado. E eu saía, cada vez que me chamavam, eles me desligavam, sabe? Fernando, Então, tu sente alguma dor hoje? Logo Não. depois do AVC, tu sentiu dor muscular? não. Eu sinto dor, mas eu não não tem saberia dor. como. Eu tenho muita dor hoje, tu entende? Que são as dores que eu não sei se é só da AVC ou se é das duas cirurgias aonde eu fiz. Sim, Da aonde coluna. que tu sente? Da cabeça, né? O que eu tenho ali, que é muito forte, em que a gente tem com o neuro, tá? Sempre aquela de reclamando da dor de cabeça, muito forte. São dores de cabeça impossíveis, assim, parece que vai dar aquela coisa, sabe? E depois ele vai fazendo a volta. Então, na verdade, Nas pernas, dor nas pernas, dor exatamente. nos ombros, ombros Os dois ombros, né, que já estão em problema, e nos e na joelho. joelho também. É porque, na verdade, isso tudo vai ser olhado por problemas que podem vir complicados por causa disso, entendeu? Então, dessas dores todas, que a gente continua ainda e olhando, e o onde tem uma físio, é físio?
físio tem que ter sempre acombado e ajudando em todos esses exames, entendeu? E nessa questão, então, do tratamento, da tua recuperação depois que o AVC aconteceu. Agora a pergunta vai ser mais ou menos para vocês dois. Tá. Como que funcionou cada etapa do teu tratamento, principalmente os avanços que tu conseguiu conquistar? Porque acredito que há 2 anos atrás, muitas coisas você realmente não podia fazer. E hoje você já consegue fazer algumas coisinhas, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que a Cíntia poderia falar bem melhor do que de mim, né? Mas eu diria que da minha parte, entendeu? O que é o primeiro para nós, o que mais aconteceu é da neuro, entendeu? É a primeira parte e que o médico vem mais acompanhando. O médico, como diria assim, aquele médico que me atende, que é o não, o Neurologista? Não. sim, esse sim, mas o outro que vem assim, é de tudo. Clínico geral. Exatamente, entende? Então é esse que continua, entendeu? O neuro, né? E a fono, que vem logo, entendeu? Já vem ajudando, mudando isso tudo, entende? O pós-AVC é tentar evitar complicações respiratórias, infecções urinárias, escaras de decúbito por ficar muito tempo numa posição só, e retrações musculares. Então, terá que fazer sempre fisioterapia e cuidados gerais no pós-AVC. Então tem que ter, além do neurologista, um bom clínico acompanhando esse paciente para que não haja sequelas maiores ou piora das sequelas, levando o paciente ao óbito. Logo depois que ele teve o AVC, então, o que ele precisa? De neurologista, um acompanhamento do psiquiatra, em alguns casos é necessário. E logo depois que ele teve o AVC, então ele começou físio e fono. Quando ele começou o tratamento, no caso comigo, com a fonoaudiologia, então ele não falava nada, ele tinha fluência, ele conseguia falar, mas ele não conseguia expressar tudo o que ele queria dizer. Então, às vezes ele achava que ele estava falando, mas na verdade ele estava fazendo só lá 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 lá. Então ele não tinha as palavras organizadas na frase, mas na cabeça dele ele estava falando. Então ele começou comigo assim. Hoje ele já consegue expressar o que ele quer, embora ele não consiga sempre responder as perguntas, né, manter o foco e manter o tema da conversa, mas na cabeça dele ele está fazendo. E na fala ele está com a dificuldade de expressar. Então é como se tivesse uma conexão do cérebro com a boca e essa conexão está um pouco turva, digamos assim. Ela não está 100%. Então o que ele pensa nem sempre é expressado. Mas ele tem o cognitivo preservado, ele sabe tudo, ele entende tudo, ele lembra de tudo que ele fazia antes, mas ele não consegue expressar tudo isso. Hoje ele já está conseguindo fazer muita coisa, que é essa questão da comunicação, ele consegue se expressar tranquilamente, a gente entende ele. A dificuldade maior dele hoje é com a escrita, que antes ele tinha dificuldade de leitura e escrita, agora a leitura já está, posso dizer, 100%, né? Mas a escrita ele tem dificuldade de organização, que é uma área que o cérebro faz, que é de função executiva. Então ele tem que organizar toda uma frase, toda uma estrutura de gramática que ele não consegue fazer ainda. Mas ele já melhorou muito, ele consegue escrever muitas coisas na página. Agora eu estou usando a página como um recurso terapêutico. Então, para que ele possa usar no dia a dia dele o que a gente aprende dentro do consultório. Porque não adianta ele aprender no consultório e não usar no dia a dia dele. Então, eu uso a página como um recurso terapêutico para que ele possa usar tudo que ele aprende na página. Então a gente faz as postagens, a gente faz junto, eu tento ajudar ele a organizar as frases na escrita. Então o que é importante é que ele possa
fazer essa manutenção da página, sempre ele fazendo isso, já que ele era jornalista, né? Então, sempre usando o que ele já tinha como profissão, que é o importante, né, Fernando? Para voltar a ter uma vida funcional. E, doutora, você antes eu vi que você falou cantando uma palavra para ele. Essa questão do cantar as palavras, não só no caso do Fernando, mas no caso de todas as pessoas que sofreram um AVC, ajuda, explica um pouquinho o porquê dessa forma de fala. Na verdade, o AVC, dependendo da área que pega, se pega o hemisfério esquerdo do cérebro, então a parte da fala articulatória é comprometida na maioria dos casos, dependendo de qual área do hemisfério também. Então, quando eu uso o canto, né, eu uso o hemisfério direito para compensar a função do esquerdo que acabou sendo comprometida ou até morrendo células desse hemisfério esquerdo. Eu uso o lado direito para o cérebro fazer a plasticidade cerebral e poder voltar a falar, mas com outra área, aí não com a área aquela tradicional, digamos, que a maioria das pessoas usam. Então nem todo mundo vai ajudar a ser cantado. Não em todo mundo, vai depender da área do cérebro, do tipo de AVC, da afasia. Existem dois tipos de acidentes vasculares cerebrais, o isquêmico e o hemorrágico. O mais comum é o isquêmico, que é popularmente conhecido como derrame. E é uma falta de circulação a uma parte ou a todo o encéfalo, o cérebro, dando uma isquemia ou um infarto cerebral. Isto é o acidente vascular cerebral isquêmico. Hemorrágico é porque há uma ruptura de algum vaso, de alguma estrutura, fazendo um sangramento para dentro do cérebro, do tecido cerebral. Dependendo do caso, essa técnica de entonação melódica, ela é indicada e ela funciona muito bem. No caso do Fernando, funcionou muito bem para ele e ajuda ele a articular melhor as palavras. Cada AVC tem um nível de gravidade dependendo do paciente. Então, o Fernando, ele é um exemplo que já conseguiu uma evolução, pelo que a gente vê, muito grande. Mas, dependendo do paciente que tu recebe pós-AVC, tem alguma dificuldade? Tem pacientes que não vão realmente conseguir voltar a falar? Tem. A gente consegue algumas comunicações alternativas quando a pessoa não consegue recomeçar, né, e fazer a fala propriamente dita. Então, a gente utiliza figuras, utiliza aplicativos hoje com as tecnologias assistivas que a gente tem. Então, não é garantido sempre, porque depende da extensão desse AVC, o quanto de cérebro que foi acometido. Dependendo do hemisfério, nós temos o hemisfério dominante, que é o esquerdo, que comanda o lado direito do corpo. Então, se pegar o hemisfério direito, a probabilidade de ter dificuldade ou falta de fala é grande. Então, o indivíduo poderá ficar afásico, sem poder falar. E, independente dessa questão, depende muito da motivação. No caso, o Fernando, né, ele tem a motivação de voltar, ele gostaria de trabalhar, ele gostaria de se sentir útil, que essa é a maior dificuldade depois do AVC. A pessoa fazia tudo e agora ela já não consegue fazer mais nada. Entre aspas, né? Porque ela consegue, mas ela nem sempre acredita que ela consegue. Né, Fernando? Então, a gente tem que dizer que... como se fosse tão simples assim. Não, exatamente. É o que tu consegue pela tua força de vontade. Se tu não tem força de vontade, eu posso fazer o que eu quiser que não vai dar certo. É verdade. Ela sabe tudo aqui. Ela sabe tudo, mas ela só... É que eu tenho uma dor, uma vontade tanta de ter algumas coisas, entendeu? De trabalhar, mas não funciona. Ainda? Não, ainda não. Ainda não, porque na nossa cabeça aqui, entendeu? Assim, já sabe como funciona, entendeu? Mas me faltam muitas coisas ainda. Me faltam muitas coisas. Que é um processo. A gente tá aprendendo, fez muita coisa, sabe? O que a gente fez em 2 anos é gente, meu Deus. É muita coisa, não é assim? Ela sabe porque eu trabalhava com ela
me ensinou, me ajudou comigo tudo e a gente faz muita coisa. É por isso que que eu quero te dizer é que as pessoas não podem mais se esquecer de que tem um problema de AVC, entendeu? Se ela tiver dos seus problemas, todos aqueles problemas que não consegue resolver, entendeu? Procure um médico, entendeu? E depois procure uma pessoa certa, entendeu? Ou se é uma fono, entendeu? Se for uma fono da coisa, entendeu? Atenda ela. Ele precisa disso para aprender. Tem gente que não quer aprender disso tudo. E eu mesmo assim, apesar de não querer, né? Mas a gente sempre dá um jeito. E tu teve um avanço muito grande, aproveitando agora que tu falou, eu quero voltar a trabalhar. Mas a doutora, ela mencionou a tua página no Face, que eu andei dando uma olhada. Diário pós-AVC. Olha só. Muito bacana. E apesar de você não ter voltado a trabalhar, isso é uma produção muito boa. E eu queria te perguntar, Fernando, da onde que surgiu a ideia daquela página? Olha, de uma conversa, eu e a Cíntia, entendeu? Falando, não sei onde que nasceu, foi ela, eu acho. Não, entendeu? fomos nós. Mas, na verdade, a gente queria montar o diário, entendeu? Do pós-AVC, entendeu? Para que as pessoas, nós pudessem, ajudando a todos, entendeu? De alguma forma, entendeu? Ajudando em tudo eles, olha, agora eu fico até me perdendo um pouco. É que tu fica nervoso. O nervoso é complicado aqui, né? Tu quer ajudar Por favor, as pessoas? como que seria com as pessoas, como nós conversamos com todas, entendeu? A gente já vem conversando sobre o diário, né? Tu quer que as Como pessoas que possam... vamos ajudar, Isso. entendeu? Que tu quer ajudar outras pessoas que tiveram... Exatamente. Que tiveram o que quê? passaram por dificuldades, Que com foi... problemas desse tipo todo, entendeu? De fala, De tudo, de depois fala, do de AVC. AVC. Então tu quer ajudar as pessoas que já tiveram AVC. AVC, que já tenham passado por isso. E mostrar... Porque eu acho que alguma pessoa, como eu mesmo, entendeu? E eu acredito, possa não ser uma grande pessoa, sabe demais, essa coisa toda, sabe? Mas eu acho que dá pra gente, pelo menos, trocar alguma ideia do que a gente vai fazer. Entendeu? Vamos dar a volta, vamos por aqui, vamos por lá, vamos por cima, vamos para baixo, vem para o lado. De algum lugar a gente vem chamando, vem procurando e vem vindo e a coisa vem funcionando. Até sabe? pessoas de Portugal Nossa, mandaram perguntas. Que tu fez um vídeo para Portugal, numa palestra em Portugal. Muito bom o trabalho lá em esse aí. Tu falou lá na palestra, né, sobre as Exatamente. dificuldades, sobre o processo de reabilitação, Exatamente. que não é fácil e que requer tempo, que as pessoas não devem desistir. Exato. E mais a Reab, né? Aquela A gente essa foi muito um participou trabalho de uma maravilhoso, página entendeu? que é de reabilitação, é uma página bem conhecida, reab.com. Isso. E ela pediu para ele fazer todo mês agora umas matérias lá para essa página, para motivar as pessoas, para que ele possa mostrar a página Sim, e que né? as Pra pessoas... gente poder ajudar de alguma forma, tu entende? Porque é só de trocar ideias, né? Eu não tenho essa condição, vamos dizer, de eu vou sair de casa agora e vou indo. Não vou. Eu vou esperar com a minha esposa, a minha esposa que me leva, que me traz de volta, tem que me segurar,
porque na verdade eu tenho problema aquele também da vontade aquele de desequilíbrio. Como que chama? Tu falou certo. Isso é outra coisa. Eu tenho um problema muito grande. De confiança. Ele acha que ele não consegue, aí ele já me olha, né? Ele tá sempre me olhando porque ele acha que ele não vai conseguir. Mas aqui... E o que eu quero é que ele se sinta independente na comunicação com o tempo. Porque no momento eu sou como se eu fosse o dicionário dele. E os outros pacientes falam a mesma coisa. Então a gente vai aos pouquinhos desmamando isso, para que ele sinta capaz, que ele é. Então, isso é um processo, né, Fernando? E tu consegue falar tudo o que tu quiser, só tem que ter calma. Né? Então, vamos fazer uma comparação assim. Vamos separar. Hoje você já consegue caminhar com a ajuda da sua esposa, filha. Isso. Você já recuperou bastante a fala. Isso. Tá agora escrevendo, lendo. Uhum. Tem alguma coisa que você ainda não pode? Eu tenho andar de carro, não posso. Eu sou proibido de usar. Não posso usar isso, né? Daquele meu problema de me cortar, barba. Entendeu? Eu não posso me faltar qualquer carne por causa do fazer a barba pra te não te cortar. Exatamente, né? Então eu tenho que cortar o sangue, a barba, né? Que eu não posso porque eu tenho problema de me cortar. Não posso me cortar. É uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Porque tem remédios que a gente tem que usar o tempo todo por causa disso, né? Que é tomar banho, né? Tomar banho. Eu preciso da ajuda de uma outra pessoa que me ajuda também. Por quê? É porque é pesado, é mais complicado, né, de me ajudar menos, né? Por que tu não pode tomar banho sozinho? O que acontece? Tu tem dificuldade na mão ou dificuldade no equilíbrio? Qual é a dificuldade? É de cair, né? Uhum. De eu cair em qualquer momento, de eu cair de algum momento, entendeu? Uhum. Isso não é só no banho, tomando banho. Isso é andando na rua. Eu não posso andar na rua. Eu só ando na rua se eu andar segurando assim no braço. E essas questões que você ainda não pode fazer, você está tendo acompanhamento, como você já falou para nós antes, da físio, da fono, do neuro, do clínico geral. E você está em treinamento para conseguir o melhoramento nessas atividades? Tem uma possibilidade de daqui a pouco tu conseguir um equilíbrio, aumentar o teu equilíbrio? Na verdade, a vontade sempre se tem, né? De que melhore isso tudo, entendeu? Mas tem coisas que são difíceis ainda, tem coisas, né? Que a gente não sabe se vai conseguir. A gente não sabe ver, certo? Né? E o que você diria para outras pessoas que recém passaram por um AVC ou já tiveram um AVC há algum tempo? Que mensagem o Fernando diria, assim, já que tu é um exemplo de superação? Que essa pessoa tem que sempre querer mudar. Ela tem que mudar essas coisas, tem que procurar por uma pessoa ou por uma pessoa que vai ajudar. Mas eu acho que sempre ela tem que saber que ela tem que mudar. Tem que mudar e ela consegue mudar muitas coisas. Que a gente mesmo também conseguiu. Por que essas pessoas não podem? Podem, né? Eu sei, apesar das dificuldades, tem dificuldades maiores, mas elas vão melhorando, sabe? Demora, mas depende de cada um, sabe? Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena.
Muito legal. Bom, o nosso Questão de Saúde, ele tá chegando ao fim. Uhum. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Cíntia, do Fernando, nosso exemplo aí de quem conseguiu uma bela recuperação pós o AVC. Quem quiser acompanhar a página do Fernando, quem tiver dúvidas também, é no Facebook, Diário Pós-AVC. Tá lá, pode tirar as dúvidas, mandar mensagem, né, Fernando? Fernando Bedin. Aí é Diário Pós-AVC. Isso. O nosso maior. Que apesar de endereço, dizer né? que não está trabalhando, o jornalista ainda está ativo, né? Com certeza. Tá fazendo vídeo, Tô tá escrevendo tentando, tô tentando. textos. Bom, Ótimo. mais uma vez, muito obrigada Nós pela te participação agradecemos, de nossa. vocês. O Questão de Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima com muito mais informações sobre a sua saúde.